Olá, meu amigo, meu irmão, paz do Senhor Jesus para todos vocês, que bom estar com você na sala do pastor. E eu gosto de falar isso, eu espero que você se sinta como se você estivesse sentado comigo e com o meu convidado de hoje, conversando, batendo um papo. E hoje é um assunto muito importante e eu espero que ajude você nos seus desafios da vida, nos seus desafios de viver o cristianismo. É verdade, todos nós temos desafios. Ah, pastor, mas o senhor tem desafio? Tenho. Tenho todos os dias há um desafio de Deus para mim. E eu espero que isso te anime, te fortaleça a viver no cristianismo. Por isso, eu chamei hoje evangelista Rafael Dominicali. Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor. Obrigado por você estar aqui, viu, Rafa? Eu que agradeço. Valeu de coração. A gente se conhece há tantos anos, né? Sim. Te conheço desde pequeno, vivendo na igreja, trilhando aí no caminho do Senhor. E agora um evangelista de tempo integral. Incrível, não, pastor? Faz quanto tempo você está de tempo integral? Vai fazer... nós estamos em maio, faz mais de um ano já. Imagina, um ano e um integral? mês. Opa. Não. Sim. Não faz um ano, hein? Faz um ano. Na verdade, não é um ano e mês, não, porque eu vim em maio do ano passado. Rapaz, como passa, né? Foi. Que legal. Como é que está sendo para você, assim? Fala das coisas boas, tranquilas, por enquanto. Como é que está sendo? Pastor, a casa de Deus, para mim, ela sempre foi um local que sempre me acelerou para ser melhor. Aqui eu sempre fui muito confrontado comigo mesmo, né? Mas o fato de ter vindo para tempo integral, me parece que acelerou mais ainda isso. Eu sou muito exigente comigo mesmo, minha esposa até fala que eu me cobro muito. Mas nesse tempo de tempo integral que eu estou, o meu crescimento como crente, como cristão, como homem, está se acelerando bastante, pastor. Bastante. Muitas áreas da minha vida estão sendo trabalhadas de uma forma que não estavam sendo antes. Isso que eu acho mais interessante, pastor. Eu estou falando assim no campo ministerial. E estou aprendendo muita coisa, né? Aqui, muita coisa. O próprio cristianismo ele é confrontante, né? Independente do que você faz, ao que você deixa de fazer na igreja, ele deve ser confrontante, né? Eu acredito que se o cristianismo não confrontar a gente está fazendo alguma coisa errada. Exatamente. Não é? Se a gente não estiver sentindo algum desafio, alguma dor, né? Alguma coisa que incomoda para a gente mudar e acertar, a gente está vivendo alguma coisa que não deveria, né? Então, porque o cristianismo, ele confronta a gente, ele confronta a nossa realidade com aquilo que Deus deseja, não é? Então, a gente sempre está buscando algo melhor, sempre naquela luta para crescer. O cristianismo é assim, né? Exatamente. Na nossa vida. Agora, quando você vem para o tempo integral, aí a coisa, ela se expande, porque existe outras exigências da vida. Sim. Mas isso é bom? É ótimo. Ótimo. Então, na verdade, olha, eu vou até escrever isso aqui já. Quanto mais a gente se aproxima de Deus e servir ao Senhor, mais nós somos confrontados para nos tornarmos pessoas melhores. Uau! É isso aí. Puxa vida. Se eu pudesse, assim, pastor, resumir numa frase, é como se Deus estivesse potencializando o meu ministério do amor, se eu posso dizer dessa forma. Uau! Estou aprendendo a amar mais. Uau! Porque, na verdade, assim, o cristianismo, tem gente que deve estar pensando nisso aqui, Rafa. O seguinte, pede muito, pede dinheiro, pede tempo, tem que orar, tem que ler a Bíblia. Na verdade, é para tornar você melhor. Exatamente. É isso aí. É para que você se torne uma pessoa melhor consigo mesmo e com as pessoas que estão à sua volta, inclusive com o cristianismo. Então, na verdade, tudo isso é para nos tornar melhores do que nós éramos. Que incrível, né? O senhor comentou, eu estou aqui desde criança, né? Minha mãe me apresentou, tanto eu quanto meu irmão, quando nós éramos recém-nascidos. Né? E aos poucos ela vinha trazendo a gente. E eu, de 9 para 10 anos, nós viemos firmes para cá na escola bíblica. Começamos na escola bíblica. Então, minha mãe trouxe a gente aqui, a gente foi matriculado já na primeira visita que a gente fez na escola bíblica e estamos aqui desde então, né? Nós somos frutos da escola bíblica da igreja. Uau. E, pastor, muitas experiências, muitos questionamentos que eu vivo hoje como ministro em tempo integral aqui na casa de Deus. Quando eu vou buscar uma resposta em Deus para aquilo, isso é quase sempre. Vem alguma mensagem do Senhor,
do pastor Maurício, do pastor Roberto, da pastora Edna, de lá de trás. Rapaz. Que na época, às vezes, parece que não é que não tem valor, mas lógico, para mim teve valor porque eu peguei e guardei no meu coração. Sempre dei muito valor porque eu ouvi aqui. Mas ser fundamental com a prática, de tempos para cá, tem sido mais evidente isso. Muita coisa que o senhor falava em retiros de jovens, né? Se o pastor está falando alguma coisa, para mim não está fazendo muito sentido agora, mas é o meu pastor que está falando, então eu vou guardar. E agora está fazendo sentido. Uau. Muita coisa. Uau. Né? Talvez eu até liste e mostre para o senhor o que é. Uau. Porque realmente, a gente, pastor, eu posso falar por mim, né? Eu fui construído na sombra de vocês. Né? Eu sou o menor de todos, né? Estou em construção ainda. Mas o privilégio que eu tenho é de ter sido construído, tanto o meu caráter quanto o meu ministério, pela sombra de vocês, pastores. Uau. O senhor, o pastor Jorge, pastor Maurício, pastor Roberto, pastor Edna, Valdinha, que são pessoas que sempre estiveram muito presentes, na nossa vida, não só ministerialmente, pastor, mas pastoreando mesmo. Né? É incrível, né? Eu podia ter fiz um programa com o evangelista Alan, né? E falamos sobre igreja. Podia ter colocado vocês dois juntos, porque você está falando sobre igreja, né? A importância da igreja, do cristianismo. Né? E a gente está focando hoje nos desafios que ele traz para a nossa vida, entendeu? Que são benéficos. Não é? Desafios não são fáceis, mas são benéficos. Né? E eu quis trazer você porque, rapaz, eu não imaginava que já tinha dado um ano. Então casou certinho, um ano na vida ministerial, de tempo integral. Que fantástico isso. Que coisa linda. Traz grandes desafios. Deixa eu fazer uma pergunta. Na tua casa, com a Daphne, com a Belinha, como é que está isso? Pastor, em casa, na tua família, lá dentro, no teu dia a dia. Assim, eu fui no mundo corporativo, eu me preparei para o mundo corporativo, além do mundo ministerial também, por um conselho que o senhor me deu, inclusive, quando eu era bem jovenzinho lá atrás. Né, o senhor sempre falou para mim, ó, Deus tem um plano na sua vida, mas você precisa estudar, você precisa trabalhar, você precisa crescer. Então, eu estou entendendo que eu tenho que crescer nessas duas áreas, né? Então, uma das coisas que é perceptível eu sempre trabalhei muito, sempre fui um bom trabalhador e isso me deixava muito tempo fora de casa. Hoje eu consigo estar mais dentro de casa. Não que isso seja simples, é um desafio grande, porque estar dentro de casa requer uma disciplina minha, pessoal, muito maior. Né? Eu tenho meu tempo de estudo, eu tenho meu tempo de atuação em determinado ministério, eu tenho meu tempo de atuação em outro ministério, e eu tenho meu tempo com a minha família. Né? Mas o que eu percebo nelas é que elas gostam de me ver mais em casa. Né? Não que eu esteja disponível às 24 horas, mas eu estou lá. Né? E para mim tem sido muito gratificante. Né? A Daphne assim, tem se mostrado uma esposa fantástica. Né? Sempre foi, pastor. E nessa jornada para o ministério, ela tem se mostrado muito mais fantástica, né? Uma crente exemplar, uma mulher que me dá apoio em tudo. E eu sinto na pele quando os senhores falam, né? Os demais pastores, que ser pastor, ser um ministro não é fácil. Às vezes a gente ouve, até entende, mas não está sentindo na pele. Eu estou começando a sentir na pele o que é, o peso que é, né? O tempo integral. E a minha família é a coluna que me deixa no prumo. Na verdade, você precisa disso, né? Porque se a gente não sabe coordenar a nossa família, cuidar da nossa família, a gente não consegue cuidar da igreja do Senhor. Então a gente precisa cuidar da nossa família. Porque o exercício ministerial ele já é tão atarefado com tantas coisas, se você não der um tempo para elas, não colocar literalmente na tua agenda, para dar um tempo para elas é complicado. Sim. Então precisa dar um tempo para a família, Sim, precisa sentar com ela. Não é? Precisa sentar com a família. É a mesma coisa que alguém que está assistindo a gente. Põe culpa em A e B, ao meu trabalho, não dá tempo disso na igreja. Não. Tudo tem que ter o seu lugar. Né? O que tem que ter o seu lugar? A família tem o seu lugar, o trabalho tem o seu lugar, a vida ministerial tem o seu lugar. Então, ou seja, nós precisamos saber disso. Não dá para você ignorar a família. Não tive tempo com a minha esposa, com meus filhos. Não dá, isso
Não vai dar certo, não é isso que Deus quer. Deus quer que você cuide da família. Então não deu tempo de eu ler a Bíblia. Então, não é isso. Deus quer que você leia a Bíblia, que você ore, que você tenha comunhão com Ele. A leitura da Bíblia, a oração é comunhão com Deus. Comunhão com Deus não é estar na igreja. Comunhão com Deus é falar com Ele todos os dias. Você não tem comunhão com uma pessoa que você fala uma vez por semana. Não. Você tem comunhão com uma pessoa que você fala diariamente. Isso é comunhão. E também, né, para as pessoas que trabalham no mundo corporativo, etc., tem que ser o seu trabalho, tem que ter o tempo para ir lá também. E nós, no Ministério de Tempo Integral, temos a mesma coisa. Eu tenho da minha família, eu tenho o meu trabalho, literalmente, que é o meu exercício ministerial, que é o que eu faço todos os dias, que faz parte estudo, leitura, oração, atendimento, ministério, socorrer alguém, os imprevistos da vida, alguém que vai para o hospital, alguém que morre, enfim, são os imprevistos que a gente acaba tendo que administrar, e se você deixar, você fica aqui o dia inteiro. Você falou de um desafio bom, que foi bom, você está lá, e o desafio difícil? De vir para tempo integral. Porque, na verdade, desafiar, você administrar esse tempo é um grande desafio. Você falou, né? Sim. Agora, de vida em tempo integral, qual foi a grande dificuldade sua? Financeira. Eu sei. Eu falo de cara, senhor. Eu sei, pessoal, já sabia. Porque, como eu disse, eu vim sendo treinado para o mundo corporativo, né? E minhas campanhas da Arca sempre estavam lá, né? Como é que eu vou dizer, pastor? Trabalhar no ministério não é uma profissão, como nós ouvimos no culto do seu aniversário de ordenação. É uma vocação, uma coisa que arde no coração da gente. A gente às vezes foge para lá e foge para cá, mas volta de novo para o mesmo ponto, né? Então eu procurei crescer nas duas áreas, né? Então, no mundo corporativo eu estava muito bem, né? Estava trilhando uma carreira promissora para ser um executivo, um CEO futuramente, era o que eu almejava. Você fez um mestrado, alguma coisa, não foi? Eu fiz uma pós-graduação em gestão de negócios. Uau. Né? Sou formado em engenharia e tenho pós-graduação em gestão de negócios. Falo inglês, falo alemão. Ou seja, a tua preparo para voar no mundo corporativo estava pronto. Tava. Meu network é muito bom, pastor. Eu tenho amigos que são, assim, muito... pessoas eminentes, assim, em grandes corporações, que falam comigo até hoje. Né? O antigo CEO da Krupp, o Alexander Becker, meu amigo. Pessoal, ligo para ele mora na Alemanha, ele me atende. Né? Uau. Entre outros. Então, eu construí isso, né? E eu estava indo muito bem, né? Tanto é que o meu último cargo foi de diretor. Uau. Rapaz, você veio para ganhar bem menos. Bem menos. Bem. Mas, como é que eu vou dizer, pastor? O coração da gente, não que a gente tome uma decisão inconsequente, não é isso. É um mandado divino, né? É uma coisa que já vem sendo construída desde a infância, desde criança, né? E a igreja, a gente falou que a igreja confronta, ela te ensina e ela te desafia para muita coisa. Eu aqui na igreja eu vivi desafios inimagináveis em diversas áreas, né? A financeira foi uma delas, talvez uma das principais, né? Nas campanhas da Arca eu sempre procurei fazer algo que chamasse a atenção de Deus naquilo que eu sabia, né? Então, a sensação que eu tive quando realmente houve o chamado para vir para tempo integral, eu resgatei dessas minhas experiências antigas, pastor. Uau. Não tão antigas assim, porque eu sempre vivi experiências, né? Mas para eu ter base, né? Puxa vida, eu estava lá com a minha esposa, Daphne, vou para tempo integral. É um chamado, é um mandato divino, é claro, mas também é uma escolha. A gente pode fugir, né? Vou ou não vou? E a gente começou a resgatar. Rafa, você lembra quando a gente estava passando por isso e Deus fez isso? Uau. Você lembra quando a gente estava muito bem, a gente decidiu fazer uma oferta e Deus fez isso? Então, Deus não mudou. Aquilo lá só serviu como base, como sustentação para decisões mais importantes que você fosse tomar no reino de Deus. Uhum. Então foi essa a conclusão que a gente chegou. Foi uma construção, né? Foi construindo dentro de você, na hora que Deus te chamasse,
Você teria condição de trocar algo muito grande, vamos falar de financeiramente, inclusive, e até de outras coisas, mas financeiramente, para você trocar por algo. Na verdade, assim, realmente um grande desafio, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Deus falhou? Não. De forma alguma. Você viu um milagre nesse tempo Sim, de um ano aí? demais. Tem um que você pode contar ou não? Tem. Fala. A questão de vir para tempo integral, a gente vai fazendo conta, né? Aqui eu ganhava tanto, vou ganhar tanto, né? Então, isso aqui eu vou cortar, isso aqui eu vou cortar, isso aqui eu vou cortar, né? Agora, isso aqui não dá para cortar. Não posso cortar. Só que, se eu não cortar, não consigo pagar. E como é que eu faço? E eu me lembro bem que no dia da... Não foi fácil não, pastor. A batalha foi grande, né? Sei. E no dia que o senhor me chamou para conversar, eu estava decidido a falar não. Eu falei, Deus, eu não vou. Eu vou falar não, porque primeiro que eu não me sinto capacitado, né? Eu sou o último do último, o assistente do quinto carimbador, como dizem aí. Segundo, a conta não vai fechar, Deus. Eu não quero desonrar o Senhor, eu não quero passar vergonha, não quero envergonhar o Senhor, então a decisão mais sensata é falar não. A não ser que o Senhor me dê um sinal muito claro que é para eu ir. E eu me lembro naquela manhã que eu ia na casa do Senhor para a gente fazer uma reunião sobre isso, né? Eu e a Daphne oramos, né? Enquanto a gente estava orando, meu celular tocou, né? E deixei tocar porque a gente estava orando e tal. Terminamos a oração, me despedi dela, peguei o celular, quando vi o meu WhatsApp, um irmão da igreja falou, evangelista, e aí, já foi para tempo integral? Eu falei, ué, mas como é que você sabe que eu fui chamado, né? Falou, Deus acabou de me incomodar que tal conta sua, posso até falar, a escola da minha filha, está impedindo você de tomar essa decisão. Então, eu garanto a escola da sua filha por 3 anos, se esse é o problema. Aí, pastor, foi o sinal que eu pedi, né? Eu pedi um sinal, Deus deu. Né? Uau, que incrível isso. Aí eu mostrei a mensagem para Daphne, a gente chorou bastante, depois eu fui na casa do senhor, contei também, a gente chorou um pouco junto, né? Lembrei disso. E, assim, foi só mais uma comprovação que era para eu me atirar nesse desafio, pastor. Então, eu tô imaginando alguém que está assistindo a gente, né? Uau, que incrível isso, né? Acontece com o evangelista? Não. Acontece com todo mundo. Todo mundo. Tem gente muito esperando um milagre para depois tomar uma decisão. Não é? E Deus mostra as coisas acontecendo. Ele faz as coisas acontecer. Ele direciona isso. E essa experiência aumenta a nossa fé. Entendeu? Aumenta, igual a oferta da arca, a mesma coisa. A oferta que a gente faz ao Senhor, ou alguém que é dizimista. Quer dizer, você faz, você vai ver o agir de Deus. Mas ele desafia você. Ele provoca você, entendeu? Uhum. Então isso realmente é incrível. Eu sei, irmãos, eu sei a dinâmica que ele e o irmão dele estão passando em relação à vida financeira. Porque é uma mudança drástica, não é? Mas Deus, que é dono da obra, ele faz o extraordinário acontecer na nossa vida. Sim, né? pastor. Então, a frase do nosso início, quanto mais nos colocamos mais próximos de Deus, né, melhor ficamos. Sim. Né? Então, e se aproximar de Deus é só desafio, ação de fé e na direção dele. Uhum. Então, a sua vida está dizendo para alguém assim, vai firme, faça para Deus, não é? Prega o evangelho, seja contribuinte, dá aquela oferta que você está pensando e você não consegue dar por dúvidas. Não, vai, enfrenta, seja e obedeça a Deus. Né? Isso é incrível, né? Isso é incrível. Rafael, o que você espera a partir... Agora que eu não sabia que era um ano, não lembrava disso. Convidei você, mas não é verdade, não lembrava mesmo. Então, o que você espera, né, dos próximos anos? O que você imagina? Então, porque o evangelista Rafael está como evangelista e está coordenando a expansão da igreja também. Sim. Né, as igrejas e tal. O que você espera de você no reino? Pastor, eu tenho algumas atividades aqui na igreja que eu amo fazer, né? Ministrar na vida das pessoas é uma delas, né? Pregar é uma delas, preparar estudos é uma delas, né? E ver a minha igreja crescendo, né? Com a seriedade que ela tem,
com a história que ela tem, com o impacto que ela causou na minha vida e na vida de tanta gente, né? Eu dou aula na Preparando a Terra, eu costumo dizer que muitas igrejas de Jundiaí e região são filhas da nossa igreja. Tem, sim. E isso não é à toa, porque a nossa igreja, pastor, ela foi construída com muita seriedade, né? O senhor esteve ombro a ombro com o pastor Jorge, né? O senhor sabe o que eu estou falando. E agora, estando mais próximo da expansão da igreja, quando eu vou visitar uma igreja filial, eu converso um pouco com o evangelista que está responsável pelas expansões, a gente percebe a carência que se tem nas cidades de uma igreja com a alma, se eu posso dizer assim, né, que a nossa igreja tem. Com a seriedade, com o zelo das coisas mínimas, dos mínimos detalhes que a nossa igreja tem. Então, qual é a visão que Deus me dá da expansão? Não é simplesmente ir numa cidade e criar uma igreja, construir uma igreja só. É um ministério, casa de Deus, que está indo lá e aterrissando naquela igreja, com toda a seriedade que a igreja tem, com toda a história que a igreja tem, com a estrutura que a igreja tem. E é certo e seguro que vai ser um porto seguro para as pessoas que ali estarão, pastor. Né? E é o que eu tenho visto nas filiais. A gente está ainda aprendendo a fazer a expansão, né? Sei. Mas já é um começo muito promissor, pastor, na minha visão. Entende? Então, hora que a porteira abrir, que a gente conseguir montar uma igreja por mês, vai ser nesse nível, por semana. Vai ser nesse sentido, pastor. É como se realmente essa graça que está sobre essa igreja aterrissasse naquele local, naquela cidade. E Deus está preparando, né? Está preparando o campo, está nos orientando, né? Dando para a gente condições, desafiando também. Não é porque eu estou trazendo um cidadão que podia ser diretor de uma multinacional, de uma empresa grande e tal. E ele vem trabalhar com a gente. Você parou para pensar, né? Eu estou pensando agora, todo o estudo que você teve, por exemplo, de gestão de negócio, pode ser muito útil. Sim. Ah, pastor, igreja é negócio? Não é negócio, mas a estrutura de trabalho, para dar condição de crescimento, ela tem muito de técnica, de cuidados, né? Na área financeira, na área de pessoas, na área de resultado, etc. Planejamento, isso faz parte. Não é? E agora, quem que Deus usa? Deus usa pessoas. Deus não usa só eu e você, usa quem está lá assistindo a gente também. De alguma forma, com aquilo que você faz, você acaba colaborando e muito. Porque se fosse só a gente, estava resolvido o problema, mas não é. Então a igreja se expande, né? Por isso que eu queria falar sobre essa questão de desafio. Eu trouxe porque eu conheço a história do Rafael e eu sei que ele está sendo desafiado. Né? E é um desafio que ele está vivendo em família, na igreja e com a esposa, a filha dele. Mas também você deve estar sendo desafiado. Você que está aí desse lado, sendo desafiado a fazer algo, não é? Ser usado de alguma forma para glória do Senhor Jesus, para o crescimento do reino. Então, é você que está sendo desafiado. Então, pastor, mas está acontecendo isso. Vai lá, vai de joelho no chão, meu irmão. Porque Deus está desafiando, porque tem algo muito grande que Ele vai fazer através da sua vida, como eu tenho certeza que já está fazendo na vida do Ever Rafael e vai continuar fazendo. Quando chegar lá na frente, ele vai cada vez mais ter a convicção de que foi a melhor decisão que ele tomou na vida. Pastor. Tá bom? Sim. Meu irmão, diga alguma coisa para as pessoas antes de a gente fechar, porque já está terminando. E eu fiquei com essa frase de hoje, fantástico, do desafio. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, melhor nos tornamos. Então, quanto mais desafiados nós somos, melhor nos tornamos. Porque o desafio é sinal que estamos nos aproximando de Deus. Você falou que você se tornou uma pessoa melhor, um homem melhor, um pai melhor, um marido melhor e como não é um crente melhor, porque você se aproximou para fazer a obra de Deus. Então isso é incrível isso. Então eu quero chamar você, especialmente você que está se sentindo hoje desafiado, vem, se aproxima. Deus vai ter grandes revelações para você. Isso aí, pastor. E aí? Posso falar? Pode. Fala para a câmera? Pode, fala para ele. O conceito de fé que a gente ouve na mídia, ouve por aí, é como um pensamento positivo, algo que é você se atirar no escuro.
Mas a fé não é isso. Nós temos uma fé direcionada para um Deus que é vivo, ele é real e ele se manifesta, né? E ele vai se manifestar nas nossas experiências. Então, cada experiência que a gente vive com Deus, principalmente as experiências difíceis, elas pavimentam um caminho que se chama fé. Então, às vezes no meio desse caminho tem uma neblina. Você não está enxergando o que está do outro lado, mas você sabe que o pavimento continua. Deus está lá do outro lado. O convite de Deus é: tenha coragem para atravessar essa neblina, porque eu vou estar do outro lado te esperando, né? E isso tem sido visível na minha vida, e eu acredito que à medida que você se entrega para Deus e à medida que você está em comunhão com a igreja, o terreno fértil, os ingredientes necessários para você viver um outro nível de fé estão à sua disposição. Desligado da igreja, dificilmente a gente vive uma experiência de fé, pastor. Porque igreja é um lugar de confronto. Tem qualidades e virtudes na nossa vida que estão escondidas num tesouro que nós temos, que Deus colocou dentro de nós, que só são liberadas quando a gente aceita desafios. E o nosso Deus é um Deus de desafios, porque ele conhece a mim, ele conhece você que está assistindo a gente, ele sabe que se for um bom desafio e você tiver coragem, quando a vitória chegar, você já vai estar em outro nível automaticamente, sua família estará em outro nível automaticamente. Esse é o nosso Deus que nos conhece muito bem, mais do que nós mesmos. Muito melhor do que a gente. É isso, pastor. Que legal, meu amigo, meu irmão, que você está aqui. Que legal que você está ouvindo tudo isso. Qual foi a primeira coisa que Deus falou para Abraão? A primeira coisa que Deus falou para Abraão foi: sai da sua terra e da sua parentela. Foi a primeira coisa que Deus falou para Abraão. Sai da sua terra e sai da sua parentela. Isso é incrível, isso é poderoso. Desafiou Abraão para que algo poderoso pudesse acontecer. É o que Deus sempre faz com a gente. Como é que você está? Como é que você está se sentindo? Está se sentindo incomodado com alguma coisa? Põe o joelho em terra, ora ao Senhor e viva em Cristo Jesus. Agora, não dá para viver em Cristo Jesus distante. Você tem que viver próximo dele, se achegar a ele, viver o extraordinário com ele. Então, se aproxime. Tem alguns cristãos que vêm à igreja esporadicamente. Não dá. Para você viver o melhor em Deus e você viver o propósito que Deus tem para a tua vida, não dá, não funciona. O que você precisa é se aproximar, chegar mais. Tem duas coisas. A gente chega a tanta coisa boa quando a gente se aproxima, desafiado. A gente vê tanta coisa boa, mas a gente vê tanta coisa que precisa ser acertada. E você é a resposta disso. Tem tantas coisas que nós precisamos fazer na igreja, para a obra do Senhor, para que ela cresça. Talvez o que a casa de Deus está precisando está dentro de você. O problema é que você está distante. Se você se aproxima, você vai ser a resposta de nossas orações, a resposta de Deus para aquilo que Ele quer fazer. Então, seja desafiado, queira ser desafiado, se aproxime e viva o extraordinário. Que bom. Obrigado, bebê. Eu que agradeço. Obrigado de coração, viu? Que Deus te abençoe. Obrigado por você estar na sala do pastor. Tenho certeza que Deus falou com você hoje. Beijo no coração e até a próxima.